Acabou? Tem mais tua, lá vem bomba. Estamos aqui com mais uma pessoa. Se você fosse fazer uma pergunta para o senador Cid Gomes, o que você perguntaria? O que ele acharia do Ciro Gomes se apoiar o partido do Jair Messias Bolsonaro? Lá vem pedrada. Ai, meu Deus do céu. Ó, esse assunto é o assunto. É pergunta do povo, viu aí? Eu tô vendo. A gente se esconde nessas perguntas. Pois é, pois você Em aguenta vez aí. dele perguntar, ele bota um cabo aí para A gente pode fumar um cigarro ali e a gente conversar mais não tarde. tem assunto para mim mais constrangedor. Não há assunto para mim mais constrangedor. Mas eu tenho e me esforço para ter sempre a minha consciência tranquila. Se você olhar, dizer assim, porque um filme normal, ele tem 2 horas. Se você chegar nos últimos 15 minutos, talvez você não entenda o que é que aconteceu na 1h45 e talvez vá dar razão para o bandido em vez de dar razão para o mocinho. Não se trata disso aqui, não tem bandido e mocinho. Política não existe. Eu não sou maniqueísta, eu não acho que tem um lado que é totalmente bom e um lado que é completamente mau. A minha inspiração na política sempre foi o meu irmão Ciro Gomes, certo? Isso eu vou morrer repetindo, e a minha eterna gratidão ao Ciro, porque eu jamais teria as oportunidades que tive se não fossem dadas pelo Ciro. Onde é que a gente começa nesse filme que tem 3 décadas ou 4 décadas? Onde é que a gente tem a primeira e, para mim, única divergência? Nós voltamos aqui no filmezinho para março, abril de 2022. O que era que eu estava trabalhando? Bom, primeiro assim, o Ciro já disse isso, que nunca teve esse pacto. Realmente nós nunca assinamos no papel, não, mas o Ciro cuidava das coisas a nível nacional e eu cuidava a nível de Estado. Era assim que funcionava. O Ciro, quando saiu do PSDB e se filiou ao PPS, ele foi para Brasília, se filiou lá, e eu é que fui atrás de alguns deputados para o Ciro não ficar num partido sem nenhum deputado na Assembleia. E aí conseguimos filiar 5 deputados estaduais, eu trabalhando isso. Óbvio que amigos dele, naturalmente, mas quem fazia o trabalho no Ceará era eu. E, obviamente, governador, ele foi fundamental na minha campanha, mas o Ciro nunca... A gente não se mete, eu nunca me meti nas suas coisas aqui em Sobral. Pergunte ao original quantas vezes eu liguei para o Ivo para dar uma opinião para ele. Eu ficava com saudade de ti. Muito bem, pois é. Nós somos assim, a responsabilidade é de um que cuide. Nós estamos lá sempre disponíveis. O Ivo algumas vezes me pediu, estava com problema aqui na eleição da Câmara, me pediu para vir aqui ajudar. Eu vim, fiquei aqui, e sempre que ele solicitava, eu estava disponível. E sempre mantive minhas visitas a Sobral, mas nunca mexi em nada da prefeitura. O Ciro também nunca mexeu em nada do governo. Eu, uma época, pedi para ele, para ser meu secretário de saúde, e, enfim, a gente sempre teve uma boa relação. O Ciro, todas as vezes que foi candidato à presidência da República, tirou em Sobral e no Ceará o primeiro lugar, à exceção dessa última. O que é que aconteceu nessa última? Eu digo isso com toda tranquilidade, acho que juntou o fígado do Ciro com uma ambição desmedida do Roberto Cláudio e resolveram romper uma relação que a gente tinha com o Camilo, né, que tinha sido governador pelo meu apoio e que foi reeleito, e que o Ciro estava aqui no dia 1º, o Ciro começou a dizer que eu não estava mais cuidando da política. Bom, estou lavando roupa suja aqui. No dia 1º de abril, dia da mentira, coincidentemente... Quer que eu peça uma cachaçinha só para a gente... Hein? Uma cachaçazinha. Não, uma água eu aceito. Mas já vai ter. Com gás. Vou logo já dizer. Tá bom, vai se ter. for obrigação, eu ter, tomo. viu? Se for obrigação, A eu gente- como até panelada, ou sarrabulho, ou já buchada. vai ter o quadro aqui, viu? Espera aí, meus cremes lá, cremes. Beleza. Quando eu estiver demorando demais nas histórias, você me... Você vai corrige, aqui mas até 3 me horas da perdoe, manhã. é porque as coisas não são tão simples assim, se não, não sim. As coisas têm uma história. Então, nessa época,
eu estava trabalhando para ter o apoio do PT. Lembremos que o Lula tinha 70% de preferência aqui no Ceará e que o Camilo tinha 70% de aprovação aqui no Ceará. E eu estava trabalhando para que essas duas pessoas apoiassem um candidato do nosso partido. E eu acho que, se era assim, não era nenhum problema eles terem a preferência por um dos 4 nomes que a gente andou o Ceará inteiro. Eu andei com o André, que era o presidente do PDT, com os pré-candidatos. Evandro, que hoje é prefeito de Fortaleza, Isolda, Roberto Cláudio e o Mauro Filho. Nós fomos a 15 cidades do Ceará fazendo encontros regionais. Portanto, nós tínhamos 4 nomes. Não era razoável que eles, que estavam emprestando o apoio, eles tinham mais força popular do que a gente. A gente era um partido maior, mas eles tinham mais força popular. Não era razoável que eles tivessem uma preferência por um, e eles manifestaram essa preferência, que era pela Isolda, nossa conterrânea. Nossa conterrânea, eu quero até dar os pêsames aqui, a vida é assim. Antes de vir para cá, eu fui para um velório de um amigo meu, de infância, contemporâneo meu, é o Joãozinho Rodrigues. Eu queria pedir assim, que palmas para o Joãozinho, gente, palmas. Que Deus lhe dê uma boa morada e que a família, a Mara, minha amiga também de infância, sim, os seus filhos, a sua família, a Isolda é irmã do Joãozinho, certo? E a Isolda perdeu o irmão hoje. E a gente está aqui, né? Então, eu achava que isso era razoável. O Ciro e o Roberto Cláudio entenderam que isso era uma intromissão no partido, que o partido tinha que decidir sozinho. Bom, eu fiquei ali num dilema que era, ou eu brigava com o Ciro, ou eu dava um mergulho daqueles lá em Itapipoca, mas um mergulho demorado. Tomava muito fôlego para ficar mergulhado muito tempo, para não brigar com o meu irmão, minha referência. E fiz isso. Acabei fazendo essa segunda opção. Avisei para a Isolda, me perdoe, mas eu não vou brigar. Avisei para o Camilo, eu não vou brigar com o Ciro, eu vou me recolher. Me recolhi ali na Serra da Meroca, fiquei lá, passei os 2, 3 meses mais difíceis da minha vida. Pois é, e não teve nem mais sofridos da minha vida. Bom, o que eu imaginava que ia acontecer, acabou acontecendo pior, porque eu imaginava que o Roberto Cláudio ia ser o 3º lugar. Mas não, e aconteceu. O Roberto Cláudio foi o 3º lugar em Fortaleza. Você imagina o melhor prefeito da história de Fortaleza tirar o 3º lugar, pela força da política, da polarização que estava clara. Ali tinha uma polarização entre o Lula e o Bolsonaro, e não tinha espaço para ninguém. O Caetano Veloso era um eleitor do Ciro de 20 anos. O Ciro brigou com ele porque ele entendeu que era uma polarização e já tinha que logo, no primeiro momento, fazer uma opção por um dos dois, né? E, enfim, eu saí 15 dias antes da eleição, fui ali pregar uns adesivos do Ciro, fui em Aracati, fui em Juazeiro, e aí disse assim, olha, eu vou nessa questão de governador, eu não vou me envolver, eu vou esperar para um segundo turno, para no segundo turno eu tentar juntar essas duas forças que estavam juntas há muitos anos, 16 anos, 8 anos do Camilo e 8 anos meus. Né? É a mesma turma com quem eu fui candidato a governador. Bom, foi pior, porque eu disse pior que eu digo nesse sentido, porque o Elmano ganhou, foi logo no primeiro turno. Né? E aí, achando que os outros lá iam entender ali, com o resultado, que tinham feito uma besteira, foi o contrário. Eles começaram a me chamar de traidor. Eu virei o traidor, como se a minha participação tivesse mudado alguma coisa. Primeiro, eu não concordava. Segundo, minha participação não mudaria, porque isso é uma coisa que vem, as pessoas votam até, tem atenção ali ao vereador, ao líder municipal, para o deputado, para governador e presidente da República, as pessoas votam do jeito que querem, não dão satisfação a ninguém. É assim, sempre foi assim. Então, ou tem um clima
ou você não vai conseguir por força política. Bom, foi isso que aconteceu. Então, passadas as eleições, foi piorar. Se a gente fizer um esforçozinho, quem acompanha mais, eu fui expulso do PT. Eu fui expulso do PDT, que era o meu partido. Eu fui expulso. Eu fui a uma reunião no Rio de Janeiro, olha o que eu sofri de agressão. E aí, bom, se não me querem mais, eu vou atrás de outro lugar. E o sentimento da grande maioria dessas pessoas que eram nossa do PDT e que a grande maioria está hoje no PSB, era da gente reaproximar com o governo. E a gente, sim, vai reaproxima, e você não pode dar cavalo de pau, pelo menos eu não tenho um cara para isso. Se eu me aproximo, faço um pedido, faço 2 pedidos, faço 3 pedidos, estou lá. Aí, de última hora, eu vou mudar de opção, né? É complicado, tá certo? É complicado. Então, eu, pessoalmente, tenho um compromisso com o Eumano. Se o Eumano for candidato à reeleição, eu tenho um compromisso de votar com ele. Esse é o meu jeito de ser. Eu assumo as minhas posições. Pois é, Leon, acho que o amigo secreto